Amada igreja, bom dia. Os irmãos têm um tempinho para as coisas de Cristo. Irmãos, que todos nós possamos enxergar que sem a palavra, o Espírito Santo não tem caminho para nos fortalecer e revelar, através da unção interior, o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo que nós temos cultivado na amada igreja, lavoura de Deus, não vem de nós. Nós buscamos em Cristo a revelação e a capacidade para nutrir o povo de Cristo com Cristo através de sua palavra, para que se tornem realmente o sal da terra. Pois se o sal vier a ser sem sabor, insípido, para nada mais presta do que para ser pisado pelos homens. Eis o motivo de muitas vezes os cristãos ficarem enfermos, as coisas darem erradas, por falta de temor e tremor na presença do Pai. O Senhor Jesus, ele diz aqui: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que todos possamos enxergar que o negar ou confessar o Senhor Jesus aqui não é apenas confessar o seu nome, não é apenas dizer que crê nele, mas na sua doutrina, na sua lei. Quando vivemos de acordo com a sua lei, então estamos confessando e testemunhando o Senhor Jesus. Agora, quando vivemos como incrédulos e mundanos, estamos negando o Senhor Jesus, a sua lei, a sua doutrina, o seu ensinamento, apagando o Espírito Santo dentro de nós. O Senhor Jesus, ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Se realmente nos dedicarmos ao Senhor, veremos essa divisão não só do lado de fora da nossa casa, mas até mesmo dentro da nossa casa e na nossa família. Chegarão dias como hoje mesmo, né, onde vamos partir o pão da noite, o pão em memória de Cristo à noite e amanhã cedo, que dentro de casa talvez a filha dirá ao pai: ah, não, pai, vamos hoje não, vamos passear, vamos visitar a titia, vamos na roça, vamos na cidade grande, vamos no shopping, né? Talvez o filho dirá: não, hoje tem o jogo desse time, daquele, vamos assistir. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele está com os olhos em nós, para ver qual vai ser a nossa atitude. Pode acontecer entre a esposa e o marido, a esposa pode virar e dizer: não, vamos visitar a minha família, vamos passear, vamos curtir, vamos em tal lugar. Ou pode ser ao contrário, a esposa pode dizer: vamos invocar o nome do Senhor, e o marido dizer: não, hoje eu quero pescar, não, hoje eu quero ir na casa de fulano, hoje tem um churrasco. E nesses momentos, o Senhor Jesus, ele está de olho em nós e ele nos trata segundo as nossas obras, pois, ainda que muitas vezes sejamos infiéis ao seu chamado e perdemos o encargo pelas coisas de Deus, o Senhor continua sendo o nosso Pai. E como Pai, ele é aquele que tanto honra como também disciplina. Que os irmãos todos possam enxergar que, por entristecermos o Senhor, coisas ruins acontecem durante a semana ou no mesmo dia em nossas vidas, porque sem a proteção de Deus esse mundo é cheio de cardos e abrolhos. Bom, o Senhor Jesus, ele mostra que os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
né? Se fora de casa, dentro de casa, você não entristece a ninguém por causa de Cristo e você convive com pessoas incrédulas, tem algo errado. Pois se você realmente está firme na fé, em comunhão com o Senhor, a sua luz vai incomodar as trevas, o seu sabor vai incomodar os que são insípidos. O Senhor Jesus, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E nessa mesma passagem paralela, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, ele vai falar até mesmo da esposa, do marido. Irmãos, devemos buscar a graça de amarmos a Cristo mais do que todas as outras coisas. Sim, eu confesso aos irmãos, há coisas nesse mundo que eu ainda amo, que eu gosto, que eu desfruto, mas essa é uma graça que eu tenho pedido a Deus já há alguns anos, que o Senhor me dê a graça de amar a Ele sobre todas as coisas, para que quando se trata de sua obra, de seu reino, de honrar ao Senhor, Ele seja a prioridade. Devemos ter essa clareza e buscar no Senhor essa capacidade. O Senhor vai dizer: quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, na vida da igreja adequada, na porta estreita, a cruz não é só para o pregador ficar subindo ao monte, se consagrando, dormindo no altar, orando de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, como no sistema religioso caído. Pelos frutos a gente vê como está caído, tem feito. Na vida da igreja adequada, a cruz é para cada um de nós. Todos nós devemos estar dispostos a acordar e invocar o nome do Senhor, orarmos uns pelos outros. Todos nós temos que estar dispostos a estudar a palavra de Deus. Todos nós temos que estar dispostos a partir o pão em comunhão, em memória de Cristo. Todos nós temos que estar dispostos a tirar uma parte do valor que recebemos e honrarmos o reino de Deus, para que o Evangelho seja pregado, para que Deus seja engrandecido e Mamon seja envergonhado. Entenda, o Senhor Jesus está falando aqui de tomar a cruz. Tomar a cruz é isso. É nós deixarmos de viver da forma que queremos para vivermos da forma que o Espírito Santo deseja, que a palavra de Deus ensina, que todos possamos enxergar que a cada dia nós temos a escolha diante de nós de tomar a cruz ou não. Muitas vezes no serviço, há aqueles colegas carnais, mundanos. Ali o Senhor nos chama a tomar a cruz e nós sermos diferentes, abrindo até mesmo a mão ali de um momento de lazer, de alegria, de piadas, de coisas que desagradam ao Senhor. Tomarmos a cruz é deixarmos de fazer essas coisas, de ter aquele lazer, entretenimento e nos santificarmos e sermos ali um testemunho de Cristo, testemunhas de Cristo, ainda que ficamos calados, mas com isso já mostramos que não somos a favor daquilo e somos cristãos a favor do Senhor. No dia de reunião, nós temos a oportunidade de tomar a cruz. Podemos dizer: hoje irei oferecer ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo. Quantas vezes, frequentemente, diante de uma enfermidade, diante de um problema, um carro quebrado, né? Diante de alguma aflição, deserto, nós usamos isto de desculpa para não cultuarmos ao Senhor. Porém, o Senhor sabe, nós também, que se for para irmos, seja no médico, no mecânico, no mercado, na farmácia, em qualquer outro lugar, resolver alguma outra coisa do nosso interesse, nós não medimos esforços,
seja para pedir alguém para nos levar, para pagar um mob ou até mesmo a pé. Devemos enxergar essa realidade e entender que nesses momentos o Senhor está de olho em nós para ver como nós iremos agir diante daquela situação. O tomar a cruz é o sacrifício, é o sacrificar a carne, é o pagar um preço para servir ao Senhor, como até mesmo no momento em que passa em nossas mãos algum valor. Quantas vezes já estamos tão endividados, já gastamos tanto com aquilo que queremos nesse mundo ou que precisamos para a vida nesse mundo, que temos diversas desculpas para não apresentar ao Senhor o que Ele é digno e o que Ele espera de nós, né? Não se esqueça, a palavra ensina claramente que Deus ama quem dá com alegria. Sim, o apóstolo Paulo, ele pregou sem cobrar os coríntios, mas ele fez isso porque eles eram carnais. Ele despojava outras igrejas maduras que com alegria enviava sustento a ele para que ele pudesse pregar naquela cidade tão avarenta. Nós, irmãos, devemos lutar para não sermos avarentos. Os crentes vencedores que têm a coroa da vida, eles não são avarentos. Eles têm um coração dispostos a dar, não apenas na vida da igreja, mas aos pobres, aos necessitados. Eles têm um coração disposto sempre a compartilhar, a dividir, porque eles sabem que a prosperidade, o sustento deles não está no que eles têm, mas vem de Deus, que é a sua fortaleza, a sua confiança, o seu provedor. O Senhor é quem regenera, quem cura, quem abre portas de emprego, quem manda os recursos a nós. E esse é o mesmo Senhor que espera que nós tenhamos encargo para honrá-lo, para honrar a pregação do Evangelho do Reino. Aqui o Senhor diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quantos cristãos hoje nós vemos que têm achado a vida? Eles têm achado um bom emprego, uma vida cheia de entretenimento, fazem o que querem e por isso não têm tempo para o Senhor. Por isso, nesse momento, eles não estão ouvindo essa mensagem, gastando tempo com o profeta que o Senhor levantou para a edificação do corpo do Senhor, para o seu serviço, para chegar ao pleno conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, porque eles têm achado a vida. Mas é muito triste, porque eles têm achado uma vida de poucos anos de desfrute aqui na terra e têm perdido a coroa da vida. Isso sim me emociona, isso sim gera sentimento em mim, né? Muitos se emocionam hoje ao ver um paralítico andar, um cego enxergar, um canceroso ser curado. Eu me emociono hoje ao ver pessoas se embriagando pelo mundo e perdendo a coroa da vida, e me emociono mais ainda quando pessoas embriagadas pelo mundo enxergam o valor que Jesus Cristo tem, que o reino de Deus Pai tem, que a vida da igreja adequada tem, e se convertem a isso e querem se dedicar ao Senhor, vencendo a malícia, vencendo os pecados, os vícios, vencendo a avareza e se revestindo do novo homem ao nosso lado, buscando Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Por isso o Senhor diz: quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. E aos servos o Senhor diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, para ser
por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, quando a amada igreja, os amados irmãos aprendem a ter encargo, a cuidarem, a amarem, a servirem o servo ou os servos do Senhor, eles estão fazendo não a um homem ou a uma serva, uma mulher natural, mas ao próprio Senhor Jesus que está gastando aquela vida em prol do seu reino e da sua obra. Por isso o Senhor diz que quem age dessa forma com amor e com um bom coração para aqueles que servem o Senhor da forma adequada, de modo algum perderão ou perderá o seu galardão. Que possamos ser edificados por estas verdades e enredados no Senhor Jesus, enredados na importância de tomarmos a nossa cruz, matarmos o nosso ego, vaidade, avareza, vícios, a velha criatura, para servir ao Senhor da forma que lhe agrada. Que Deus Pai seja com o espírito de cada irmão e de cada irmã. E certamente você se esforçando para praticar essas verdades, a cura do Senhor, a justiça do Senhor, a bênção, o poder do Senhor brotará em sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos e os fortaleça no corpo, retendo cabeça que é Cristo.